Irmãos, o nosso assunto de hoje vai tratar a respeito da manifestação de Cristo, a batalha do Armagedon e o julgamento das nações. A gente ouve tanta gente falando tanta coisa e tanta besteira sobre esse assunto, irmãos, que tem hora que chega a surpreender. Antes de qualquer outra coisa, tenham em mente o seguinte: eu sei perfeitamente que existem várias linhas de interpretação do Apocalipse. Eu não tenho condições aqui de abordar todas as linhas. Para isso eu disponibilizei uma pequena apostila para quem quer conhecer as várias linhas de interpretação. Nós aqui estaremos seguindo a linha chamada linha futurista, pré-tribulacional, pré-milenista, conhecida simpaticamente pelo nome Interpretação Darbiana, de John Nelson Darby. Tá? Bom, dentro desta interpretação, irmãos, existem alguns pontos que eu sei que são difíceis, mas por que nós seguimos essa linha de interpretação? Em primeiro lugar, porque é a interpretação seguida por mais de 80% das igrejas evangélicas do mundo. Quando eu digo do mundo, estou incluindo o Brasil. A maior parte das igrejas evangélicas seguem essa linha de interpretação. Em segundo lugar, porque é a linha de interpretação mais lógica, mais coerente e mais apegada aos vários detalhes que a Bíblia menciona sobre o assunto. E em terceiro lugar, porque esta era a linha de interpretação seguida pela igreja primitiva. Até meados do terceiro século, esta era a única linha de interpretação aceita, adotada e divulgada entre os crentes. A partir de meados do terceiro século, começaram a surgir outras linhas de interpretação. Então, nós estamos nos apegando ao modo como a igreja primitiva cria. Bom, em primeiro lugar, gostaria de ler com vocês Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao versículo 21. Como sempre, eu estarei lendo na Bíblia versão atualizada, é um pouquinho diferente da NVI, mas a mensagem básica é a mesma. Lembrando a todos que a palavra apocalipse, apo quer dizer da parte de, que vem de alguma coisa, e calipse quer dizer véu, lenço, ou seja, mostrar o que estava atrás do véu, atrás do lenço, atrás da cortina, mostrar o que antes estava escondido. Ou, numa única palavra em português, revelação. Então, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21 diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Julga com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, há muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio dos céus: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, tantos pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo
e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Um banquete meio tétrico, não é? Uma descrição meio grotesca. Tá bom, depois vocês leiam Zacarias 14 e vocês vão ver que a descrição de Zacarias é mais grotesca e mais tétrica do que essa que aparece em Apocalipse. Irmãos, por favor, todos vocês que têm o gráfico, tá? Eu preciso que vocês tenham uma dose de boa vontade, irmãos, uma capacidade hermenêutica agora tremenda, porque para entender esse gráfico ele não é difícil. Quero esclarecer aqueles irmãos que pegaram a apostila, esse pequeno gráfico é exatamente o mesmo gráfico que tem no final da apostila. É um pouquinho maior no final da apostila porque são os detalhes. E é óbvio que para entender esse gráfico que está na apostila, é necessário antes entender esse menor. Irmãos, por favor, todos vocês que estão com o gráfico na mão, observem 3 detalhes iniciais extremamente importantes nesse gráfico. Em primeiro lugar, há uma linha grossa, horizontal, bem no meio do gráfico. Esta linha horizontal é a linha do tempo. Ela começa lá num passado remoto, não é no eterno passado, não. Mas reparem que essa linha do tempo caminha para a direita e chega até um ponto onde está escrito eternidade. Está claro isso a todos? Então, essa é a linha do tempo escatológico, tomando como referência a cidade de Jerusalém. Tudo que é dito aqui está sempre se baseando em cima dos fatos concernentes a Jerusalém. Há uma pausa. Por favor, quem for assinante da revista, super interessante, não estou divulgando a revista não, mas a revista desse mês veio uma reportagem sobre Jerusalém. É um artigo bastante interessante que pode servir de complementação para várias coisas que eu estarei falando aqui. É a revista desse mês, a super interessante. Não estou ganhando nada em divulgar a revista não, tá, irmãos? Bom, então a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem nesse gráfico é essa linha horizontal, é a linha do tempo. Claro? Observe ainda no gráfico do lado esquerdo, há uma linha vertical, onde está escrito à esquerda, AC é antes de Cristo, e à direita está escrito AD. AD é Anno Domini, é ano do Senhor, é depois de Cristo, tá? Então nós temos aí a contagem do tempo antes do nascimento de Cristo e após o nascimento de Cristo. Tá certo que o nosso calendário tem alguns errozinhos, irmãos, tanto é que todos vocês pensam que nós começamos agora o ano 2008, né? Na realidade nós estamos começando o ano 2014, mas isso não faz muita diferença agora não. O que interessa é vocês entenderem que nós temos acontecimentos antes de Cristo e acontecimentos após o nascimento de Cristo. E observe ainda nesse gráfico à esquerda, que tem uma pequena cruz onde está escrito Calvário. Não que tenha sido a cruz, na realidade foi um acontecimento logo após a crucificação de Cristo, especificamente o dia de Pentecostes, que marcou uma diferença entre o que era o Velho Testamento e o que é o Novo Testamento. Antes do dia de Pentecostes, era uma festa que os judeus comemoravam 50 dias após a Páscoa. Essa festa era a festa da colheita. Mas, na realidade, para nós, a festa de Pentecostes foi a festa que significou a inauguração da igreja de Jesus Cristo. Era um fato que os judeus comemoravam e comemoram a festa de Pentecostes no dia 6 do mês de Sivan, do calendário deles. No nosso calendário, o dia de Pentecostes foi o dia 1º de junho do ano 32 da era cristã. Então,
anterior a essa data, nós tínhamos o Antigo Testamento. A partir desta data, nós temos o Novo Testamento. Claro isso a todos? No Antigo Testamento, o povo de Deus sobre a terra era o povo de Israel. Então, olhem à esquerda do gráfico. Anterior ao dia de Pentecostes, anterior ao Calvário, nós tínhamos como povo de Deus na terra, o povo de Israel, era a época do Antigo Testamento. Todos entenderam até aí? A partir do dia de Pentecostes, o povo de Deus na terra é a igreja de Jesus Cristo. Somos nós que aqui estamos. Amém, irmãos? Quero lembrar a vocês que a igreja é chamada de grande mistério, porque no Antigo Testamento não há nenhuma referência direta sobre ela, embora existam referências indiretas. Mas a palavra igreja não aparece no Antigo Testamento nenhuma vez. A palavra igreja vem do grego, ekklesia. Ek quer dizer para fora, klesia quer dizer chamados. Então a igreja são os chamados para fora. Inicialmente porque nós fomos chamados para fora do mundo de pecado. E um dia porque literalmente nós seremos chamados para fora desse mundo quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, irmãos, na primeira semana que nós aqui estivemos, nós comentamos com vocês que Deus determinou 70 semanas proféticas para o povo de Israel. Mas eu comentei com vocês que entre a semana 69 e a semana 70, há um intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo é o período em que Deus está tratando com a igreja, ou seja, nós estamos vivendo o intervalo de tempo entre a semana 69 e a semana 70, as semanas registradas no capítulo 9 do livro de Daniel. Ou seja, o povo de Israel era nas primeiras 69 semanas o povo escolhido de Deus. A partir da semana 70, volta a ser o povo escolhido de Deus. Mas no intervalo de tempo que nós estamos vivendo, o povo de Deus hoje, no momento, é a igreja de Jesus, somos nós. Atenção, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a título denominacional. Eu não me refiro à igreja batista, metodista, presbiteriana, ou seja lá o que for. Eu estou me referindo à igreja espiritual de Jesus, a todos aqueles que realmente creem em Jesus como Salvador. Temos que lembrar, irmãos, é horrível dizer isso, mas é uma realidade. Nem todo mundo que está dentro da igreja visível aqui na terra, de fato pertence à igreja de Jesus. Mas é necessário que tais pessoas estejam na igreja. Por quê? Quando a igreja for arrebatada, ainda haverá pessoas aqui na terra que crerão no Senhor. Haverá pessoas que pregarão o evangelho aqui na terra. Então, esses que estão hoje na igreja, que na realidade estão apenas na igreja, mas de fato não estão com o Senhor, ainda Deus será tão misericordioso que dará uma chance de conversão após o arrebatamento, se bem que o preço será extremamente caro. Bom, então lembrando a vocês que anterior ao Calvário, o povo de Deus na terra era o povo de Israel. Após isso, o povo de Deus na terra tem sido a igreja temporariamente. Não que Israel deixou de ser o povo de Israel, deixou de ser o povo de Deus, mas no momento Deus está tratando conosco, com os gentios. Claro isso, gentio para o judeu é todo mundo que não é judeu, é gentio. Então nós somos gentios. Claro isso, gentio com O, não é gentil com L não, tá? Bom, lembrando a todos vocês, que no Antigo Testamento, olhem bem à esquerda no gráfico aí, há um registro de várias profecias sobre Cristo e sobre o seu reino. Para ser mais exato, a Bíblia registra um total de 1860 profecias a respeito da vinda de Cristo e do seu reino sobre a terra e o seu reino eternidade adentro.
Agora, eu quero fazer uma distinção extremamente importante. No Antigo Testamento, quando uma pessoa morria crendo em Deus, morria salva, e o último santo do Antigo Testamento que morreu foi João Batista. Ah, mas João Batista está no Novo Testamento. Ele é citado no Novo, mas ainda pertence à Velha Aliança. Então, João Batista foi o último santo do Antigo Testamento. Quando uma pessoa no Antigo Testamento morria salva, o seu corpo ia para a sepultura, ia virar pó, como qualquer outra pessoa. A alma do salvo, a pessoa estava salva, a alma do salvo no Antigo Testamento ia para o inferno. Aí vocês fazem aquela cara, hã? Uma explicação. A palavra inferno, em latim, infernus, quer dizer inferior. Não tem nada a ver com fogo ou sofrimento, como vocês estão acostumados a pensar. A palavra inferno quer dizer inferior, e o inferno dividia-se em 5 partes. Tanto é que é comum os católicos, quando brigam, vá para o quinto dos infernos. Eles não sabem, mas na realidade, existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto dos infernos realmente. Está claro? Biblicamente, o inferno tem 5 divisões, sim. A primeira divisão do inferno era chamada de seio de Abraão, paraíso inferior ou campos elíseos. Então, quando alguém morria salvo, ia para a primeira divisão do inferno, chamado de seio de Abraão, paraíso inferior, campos elíseos, um lugar de repouso, de tranquilidade. Não era um lugar de sofrimento, não era um lugar de tormento. Se vocês pegarem o capítulo 35 de Gênesis, quando chegaram para Jacó e falaram para Jacó que o filho dele, José, tinha sido devorado por uma fera, aí Jacó acreditou que seu filho tinha morrido. E aí ele ora, ele não virá mais a mim, mas eu irei até ele ao inferno. Então Jacó tinha firme esperança e queria para o inferno encontrar com seu filho José. É claro que José ainda não estava morto, mas não era um lugar de sofrimento, era um lugar de repouso. Então olhem aí no gráfico, embaixo à esquerda, santos do Antigo Testamento, morrendo, iam para o seio de Abraão. Dá para entender aí no gráfico? Agora repare aí no gráfico também à esquerda, ímpios. Quem morria sem salvação no Antigo Testamento? Reparem que a linha que está escrito ímpios vai para a direita e aponta no gráfico para um círculo escrito Hades. Todos localizaram? Hades era a segunda divisão do inferno. Um lugar para onde iam e continuam indo até hoje as pessoas que morrem sem salvação. A palavra Hades em grego quer dizer não ver, porque nós não vemos esse local. Não quer dizer necessariamente que eles de lá não vejam a nós aqui. Não estou afirmando que eles vêm, nem estou afirmando que eles não vêm. Estou apenas afirmando que a palavra Hades quer dizer não ver, porque nós não vemos quem está lá. Então reparem que os santos iam para o seio de Abraão, os ímpios iam no Antigo Testamento para o Hades. Após Jesus ter vindo, Jesus pregou, exerceu o seu ministério, morreu, foi crucificado, morreu no período de 3 dias. Jesus morreu no calendário hebraico no dia 14 do mês de Nissan. No nosso calendário, dia 11 de abril. Desculpe a expressão que eu vou usar, não tenho nada, é só uma opinião pessoal. Eu acho um absurdo esse negócio da data da Páscoa mudar todo ano, tá? Porque a data da Páscoa é mudada em função de uma festa pagã, uma festa ímpia, tá? A Páscoa, a morte de Cristo, a sexta-feira foi no dia 11 de abril. E a ressurreição dele foi no dia 13 de abril. Você gosta de ficar mudando data à torta e à direita, isso aí é uma história meio longa, não vem ao nosso caso agora. Tá?
Mas, após isso, enquanto Jesus estava morto, ele desceu até a primeira, segunda, terceira e quarta divisão do inferno. Aquelas pessoas que estavam no paraíso inferior, ou seja, desde Sete, filho de Adão e Eva, que morreu, até João Batista, que tinha morrido pouco antes da morte de Cristo, todos os santos do Antigo Testamento, Jesus tomou esses quando Jesus ressuscitou, e eles ressuscitaram juntamente com Cristo. Então olhem aí no gráfico, acima da cruz, tem uma linha que sobe, escrito santos do AT, santos do Antigo Testamento. Então todos aqueles santos do Antigo Testamento, todos até João Batista, já estão no céu com o Senhor. Claro, portanto, hoje quando alguém morre salvo, não desce mais para o seio de Abraão. Reparem aí, logo acima da palavra igreja, uma linha que sobe, escrito santos do Novo Testamento. Hoje, quem morre salvo, crendo em Jesus Cristo, também vai direto para o terceiro céu. Claro isso a todos? Dá para acompanhar esse gráfico? Tá fácil? Sim ou não? Atenção para o que eu vou falar, já comentei isso. Só quero relembrar. Na Bíblia tem várias profecias a respeito da volta de Jesus. Mas em nenhuma das profecias, a Bíblia emprega a palavra volta. Jesus mesmo diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Eis que vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei para vós outros novamente. Ele não diz voltarei, ele diz virei. Mas não é a mesma coisa que voltar? É a mesma coisa que voltar, mas ele não emprega a palavra voltar. Por quê? Porque a palavra vinda em grego é parousia, e parousia não é a vinda de um Zé Mané qualquer em algum lugar. A palavra parousia é empregada quando um rei vem visitar uma cidade que pertence ao seu domínio, portanto é a vinda de um rei, não é a vinda de um mané qualquer da vida, tá? Então quando um rei vem visitar uma cidade do seu domínio, é a parousia, é a vinda do rei. Quando o rei se aproxima desta cidade, tem que sair da cidade uma comissão de boas-vindas para se encontrar com o rei. Essa comissão de boas-vindas que sai para se encontrar com o rei, são os chamados para fora da cidade, em grego, ekklesia, é a igreja que sai para se encontrar com o rei. Uma pequena explicação, originalmente a palavra igreja em grego, não designa comunidade de salvos. Igreja designa sempre um grupo de pessoas escolhidas para representar uma população em algum outro lugar qualquer. Tanto é que na Grécia, os políticos eram chamados de igreja. Que ironia, né? Mas tudo bem, irmãos. É para vocês entenderem que só posteriormente a palavra igreja foi tendo o sentido espiritual que nós empregamos hoje. Então, igreja é uma comissão qualquer de pessoas que sai do meio de uma comunidade maior, representando essa comunidade em algum outro lugar. Então, quando Jesus vier, a vinda dele é a vinda de um rei, uma comissão tem que se encontrar com ele, tem que sair da cidade para se encontrar com ele. Essa comissão é a eclesia, e a saída dessa comissão para se encontrar com ele, chama-se harpazo. A palavra eclesia é a palavra igreja. Então, quando Jesus vier, a igreja tem que sair para se encontrar com ele. E a saída da igreja chama-se harpazo, é arrebatamento, é como nós traduzimos essa palavra. Claro isso a todos? Então reparem aí no gráfico, observem bem em cima, está escrito, vinda de Jesus. Jesus vem, ocorre o arrebatamento da igreja, a igreja sai para se encontrar com ele. Na semana retrasada nós comentamos que uma vez que a igreja sai para se encontrar com Cristo,
A igreja vai para o tribunal de Cristo, onde será julgada. Volto a reiterar, não é um julgamento para condenar ninguém. Quem for arrebatado, saiba que se foi arrebatado, está salvo. Amém? Comparece perante Cristo, onde será julgado, segundo as obras, intenções do coração, pensamentos, motivações, palavras, atos, tudo o Senhor vai levar em consideração que nós fizemos, e nos dará uma recompensa por isso. Após isso, a igreja vai para as bodas do Cordeiro. Olha aí no gráfico, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, casamento da igreja com Cristo. Claro isso a todos? Agora observem aí, logo após o tribunal de Cristo, tem uma linha apontando para baixo, onde está escrito: Satanás é lançado do céu à terra. E, quando diz o nordestino, vixe, se Satanás é lançado do céu à terra, pergunta onde ele estava? No céu. Então, quando a igreja for arrebatada e comparecer no tribunal de Cristo, irmãos, todo tribunal tem que ter um juiz, o juiz é Cristo, tem que ter um réu, o réu é a igreja, tem que ter um advogado da defesa, que é o Espírito Santo, e tem que ter o promotor, o acusador é Satanás. Para quem não sabe, a palavra Satã quer dizer adversário, tá? E a palavra diabolos quer dizer mentiroso. Mesmo quando ele fala a verdade, ele está mentindo, tá? Até nas suas verdades existe mentira embutida. Então repare que após o tribunal de Cristo, Satanás é lançado do céu à terra, a igreja vai para as bodas do Cordeiro, e repare que tem uma nova setinha apontando para cima, escrito Santos da GT. Localizaram aí no gráfico? No final das bodas do Cordeiro, os santos da grande tribulação comparecem para participar do final da festa. Chegaram atrasado, mas pelo menos chegaram, tá? É melhor chegar atrasado do que não chegar. Claro isso? Atenção, a Bíblia não fala que a grande tribulação começa com o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que a grande tribulação começa com o acordo de paz entre a besta e o povo de Israel, mas já se tornou comum no meio do nosso povo, comum, mas erradamente, dizer que a grande tribulação começa com o arrebatamento. Nós não sabemos se o arrebatamento, ele será antes, imediatamente no início, ou logo no início, nós não sabemos exatamente quando. Nós cremos que o arrebatamento será antes de iniciar a grande tribulação. Porém, isso é o que nós cremos, não é uma afirmativa. O arrebatamento ocorre antes. Quando antes, nós não sabemos. Enquanto a igreja está lá no céu, no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, aqui na terra estará acontecendo a última das semanas da profecia de Daniel, que é a semana 70 ou grande tribulação. A semana 70 ou grande tribulação divide-se basicamente em duas partes. A primeira metade, com duração de 3 anos e meio, será um período de falsa paz. A besta vai aparecer imitando Cristo, pregando paz para o mundo, dizendo que vai resolver os problemas econômicos mundiais e construindo um templo em Jerusalém para que as pessoas adorem a Deus. Puxa vida, alguém que prega a paz, que diz que resolve os problemas econômicos mundiais e constrói um templo para adoração a Deus, esse alguém deve ser o Bambambam. Então, muitas pessoas do mundo seguirão a besta. Mas, lembrando que a palavra besta em grego, therion, quer dizer uma criatura extremamente cruel. Tá? A besta será um homem, só que esse homem será o governante de um grupo de nações da Europa. Será uma paz forçada, uma paz por medo. Para quem é um pouco mais velho, aí lembra da época da Guerra Fria, em que havia paz no mundo entre Rússia e Israel, entre Rússia e Estados Unidos. Estados Unidos construía bombas atômicas para impedir que os russos guerreassem contra o Ocidente.
Os russos construíam bombas atômicas para impedir que os Estados Unidos atacassem a Rússia. Aí, como a Rússia construía bombas atômicas, os americanos construíam mais ainda. Como os americanos construíam mais ainda, os russos construíam mais ainda. Chegou num ponto que só esses dois países tinham armas atômicas suficientes para aniquilar todo o planeta Terra 7 vezes. Bom, bastaria uma vez, não sobraria ninguém. Mas construíram armas para aniquilar o planeta Terra 7 vezes. Se considerarmos ainda a França, a Inglaterra, Israel, China, Índia e outros países com armas atômicas, daria para destruir toda a população do planeta Terra pelo menos 10 vezes. Havia paz? Havia. Mas era uma paz forçada. Era uma paz sempre debaixo de uma ameaça de guerra. Na primeira metade da grande tribulação, é esse tipo de paz que prevalecerá. Mas a paz, essa paz forçada, não será como foi na época da Guerra Fria, entre Rússia e Estados Unidos. Essa paz forçada será uma paz entre a Europa, porque nessa altura, tanto Rússia como Estados Unidos, já não serão mais as grandes potências mundiais. As grandes potências mundiais serão duas, a Europa e os países do Oriente, especificamente Índia, Japão, Índia, China, alguns incluem o Japão, outros dizem que não é o Japão, que é a Indonésia, não faz muita diferença. O fato é que são os países do Oriente. E hoje basta, assim, outros incluem Índia, China e os países islâmicos. Basta vocês verem hoje em dia a tremenda dissensão, a tremenda separação que existe entre a cultura ocidental e a cultura oriental. É curioso, vocês vão num país islâmico nenhum dá liberdade para qualquer cristão professar a sua fé cristã. Aí vocês vão num país cristão e vocês veem os islâmicos brigando pela liberdade de culto. Eles querem ser islâmicos em país cristão, mas eles não permitem em país islâmico uma pessoa ser cristã. Tá? A coisa é bem... Bom, o fato é o seguinte, essa separação entre Ocidente e Oriente, que hoje já está feia, quero vos informar que vai piorar. Tá? Então, vai chegar num ponto durante a segunda metade da grande tribulação, que vai estourar uma guerra de desgaste entre os países do Oriente e os países do Ocidente. Será